Meus queridos, nós estamos hoje na parte 2 da série Como Superar os Fracassos da Vida. Então procura alguém lindo como você aí do seu lado, dá um sorriso para essa pessoa maravilhosa, sorria para ela, vai. Fala igual aquela frase, né? Sorria, Jesus te ama. Agora dá um sorriso para ela, vai, mostra aí os dentes lindos que você tem para ela. Dá um sorriso, querida. Isso. E diga assim: como superar os fracassos da vida? Nós vamos aprender um pouco mais. Diga para ela, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso essa noite. Parte 2 da nossa série. E na parte 1, nós lemos um texto bíblico que conta um momento de fracasso na vida de Simão Pedro. E eu quero iniciar a parte 2 lendo esse texto novamente. Por favor, Lucas capítulo 5, versículo 5. Abra sua Bíblia ou acompanhe pelo telão. Lucas capítulo 5, versículo de número 5. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: você está tão bonito hoje. Eu estou olhando aqui de cima, vocês estão belos. Vocês são bonitos, viu? O povo bonito, esse povo aqui do nosso novo lar. Então, diz assim, ó. Olhar para quem está assim, ó. Ei, nossos pastores estão achando que você está arrasando hoje. Lucas capítulo 5, versículo 5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Coloque suas mãos sobre o seu coração, feche seus olhos, repita uma oração comigo, diga assim: Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra. Você pode dizer amém? Que maravilha. Meus filhos, minhas filhas, Jesus ele está pregando nas proximidades do lago de Genezaré. Uma multidão o acompanhava porque todos queriam ouvir a mensagem de Cristo. Todavia, Jesus ele percebe algo. Ele entende que aqueles que estavam próximos conseguiam ouvir muito bem a mensagem, mas os que estavam no final da multidão não a ouviam. Não tinha qualidade a mensagem. A voz de Jesus não conseguia chegar até o fim da multidão. Então ele avista 2 barcos ancorados ali na praia, na beira da praia do lago de Genezaré, e ele tem uma ideia. Qual a ideia? Vou subir em um desses barcos, pedir para o pescador afastá-lo da margem, pregarei, o vento levará a minha voz e todos vão me escutar muito bem. Assim ele o faz, e ele escolhe o barco de Pedro. Pedro estava lavando as redes, diga, lavando as redes. Esse processo de lavar as redes significa que quando um pescador chega da pescaria, de uma noite de pescaria, ele vai conferir se a rede não rasgou durante a pescaria. Para quê? Para que na próxima vez que ele viesse a pescar, ele não perdesse os seus peixes, ele não perdesse a pescaria por conta de um furo na rede. Então era isso que Simão Pedro estava fazendo. Estava averiguando se a rede estava boa, se ela não tinha rasgado, ou se não estava próximo a rasgar, para que se assim fosse ele consertá-la. E quando Jesus chega até ele e faz a proposta: por favor, você pode me emprestar seu barco?
E prontamente Pedro o empresta. E ali Pedro afasta o barco da margem e Jesus prega para a multidão. Quando Jesus termina de pregar, ele ora, abençoa e as pessoas vão embora. Todavia, Jesus não vai embora. Jesus não vai para casa. Jesus não vai para uma outra cidade. Jesus ele continua no barco com Pedro e faz uma proposta para Pedro. Jesus diz assim: vamos para onde as águas são mais profundas. E a Bíblia diz que Pedro faz isso. Pedro ele recolhe a âncora que estava ali segurando. Opa, o que é que aconteceu aqui em cima? Piorou tudo. Pedro ele recolhe ali a âncora e vai até as águas profundas com Jesus. Quando chega em um determinado momento, Jesus ele fala assim para Pedro: para aqui, o lugar é esse. Mas Pedro, como assim o lugar é esse? Aqui é o lugar. E aí Jesus dá uma segunda direção para Pedro. Jesus fala assim para Pedro: lança as redes aqui para a pesca. E aqui nós vamos nos concentrar novamente na mensagem de hoje. Quando Pedro escuta isso de Jesus, para aqui e lança as redes para a pesca, Pedro dá uma resposta para Jesus. Pedro não obedece prontamente. Pedro não lança as redes. Pedro, ele tem um diálogo com Jesus. Perceba que Jesus pede para Pedro fazer algo, mas Pedro não o faz. Pedro tem um diálogo com Jesus. Olha o que Pedro faz. Olha o que Pedro fala. Versículo 5 desse capítulo. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Eu queria pensar com você sobre isso nessa noite. Eu queria conversar contigo sobre essa fala de Pedro essa noite. A minha pergunta é: por que Pedro escuta Jesus dizendo para que ele lançasse as redes, mas em vez de lançá-las, Pedro tem um diálogo com Jesus? Porque nós temos aqui um pescador que não quer pescar. Porque nós temos aqui um pescador que não quer lançar as redes. Eu queria que a gente começasse a pensar sobre isso essa noite. Jesus dá uma direção para Pedro, e Pedro não faz. Será que Pedro era rebelde? Será que Pedro era uma pessoa desobediente? Por que um pescador não quer pescar? Ora, era essa a sua profissão? Era isso que Pedro até então fazia de melhor? Então por que naquele momento Jesus fala: aqui é o lugar, Pedro lança as redes para a pesca, e ele recua, ele paralisa, ele para. E aí, em vez de lançar as redes para a pesca, ele fala: cara, é o seguinte, Jesus, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. O que é que está por trás dessa fala de Pedro? O que é que está acontecendo com Pedro? O que é que se passa na cabeça de um pescador para não querer pescar? Meus filhos, por trás dessa fala de Pedro existe algo. Por trás dessa fala de Pedro existe uma resposta. Nós aprendemos na parte 1 dessa série que fracasso é ter um sonho, um objetivo e não conseguir alcançá-lo. Então, definindo fracasso de forma simples, é isso: ter um sonho e não alcançá-lo. Fracasso é o oposto do sucesso. Quantos querem ter sucesso na vida aqui? Você está comigo aqui, irmão? Irmã, volta para cá. Esquece o jogo do Brasil, já acabou. Fica comigo aqui.
Tá? Tem gente longe, irmãos, pensando tão longe. Eu vejo tudo aqui de cima, tá? Quantos querem ter sucesso na vida? Só que fracasso é o oposto do sucesso. Fracasso é alguém que deu o seu máximo para alcançar seu objetivo, mas não conseguiu alcançá-lo. Quem fracassa fica com um sentimento chamado frustração. A frustração é um sentimento que surge em nós quando nós não conseguimos um objetivo sonhado. Então, diante do fracasso de Pedro, na sua última pescaria, um sentimento de frustração invadiu o coração, a alma daquele homem. E quando ele está ali com Jesus dizendo, lança as redes, passa um filme na mente de Pedro. Pedro começa a olhar para aquela situação e rápido ele pensa, e se eu fracassar de novo? E se não der certo? Eu não tenho estrutura para fracassar novamente. E se eu não pegar nada de novo? Então quando ele vê Jesus dizendo, Pedro, lança as redes, ele paralisa. E aí, em vez de lançar as redes, em vez de obedecer, ele fala, Jesus, é porque é o seguinte, eu pesquei a noite passada e não peguei nada. Sabe, o fracasso, às vezes, ele rouba a nossa fé. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim, nós temos que saber lidar com o fracasso. Meu objetivo através dessa série é também te ajudar a lidar com essa situação. Por quê? Porque de fato, em algum momento da vida, as coisas não vão sair como nós queremos. Sim ou não? Escuta, entenda, seu pastor está te ensinando. O fracasso, ele não escolhe classe social. O fracasso, Idumeia, não escolhe credo, espírita, evangélico, macumbeiro, ateu. Não. Jesus, ele foi muito claro quando ele disse, no mundo nós vamos ter o quê? Aflições. Enquanto nós estivermos no mundo, vai haver um dia na vida que não saiu como a gente queria. Então, a gente tem que aprender a lidar, a reagir com o momento do fracasso, porque senão o fracasso ele rouba a nossa fé. Ele desanima. O fracasso nos paralisa. Quando Pedro escuta Jesus dizendo, lança as redes, ele, poxa, não. Em vez de ele lançar as redes, ele paralisa. Ele fica com medo de fracassar novamente. O fracasso, ele rouba a nossa fé. O fracasso coloca em nós medo. Diga, medo de quê, pastor? Medo de fracassar de novo. Medo de não conseguir de novo. O fracasso pode nos ancorar no medo de não conseguirmos novamente. Muitas pessoas, elas paralisam, elas param. Muitas pessoas, por conta do fracasso, deixam de ser e fazer o que elas eram e faziam. E isso não é, às vezes, eu disse o quê? Às vezes de forma voluntária. Mas é como se ela colocasse em si uma fortaleza para protegê-la da decepção, da frustração de ter fracassado.
Então ela para de ser, ela para de fazer como ela era, como ela fazia. Por quê? Porque lá no seu interior ela pensa: e se eu fracassar de novo? Então é melhor eu não cruzar essa fronteira. Então é melhor eu não fazer isso novamente. Então é melhor eu não mais tentar passar no Enem. Então é melhor eu esquecer esse emprego tão sonhado. Então é melhor eu desistir do casamento. Então é melhor eu desistir da empresa. Então é melhor eu desistir do concurso. Porque se eu fracassar novamente, eu não tenho estrutura para isso. E aí, pessoas que fracassam, se elas não tiverem cuidado, se elas não vierem a uma igreja evangélica para ouvir uma mensagem dessa, elas vão passar o resto da sua vida ancoradas no medo, ancoradas na frustração, deixando de ser quem elas eram: audaciosas, sonhadoras, intrépidas, guerreiras. Eu parei durante alguns anos da minha vida por conta de um fracasso. Eu contei isso domingo passado para vocês. E era isso que estava acontecendo com Pedro. Pedro não estava indo de encontro à ordem de Jesus. Pedro não estava sendo rebelde. Pedro não estava sendo desobediente, insubmisso. Pedro estava com medo de fracassar de novo. Pedro, ele estava com medo de chegar em casa e dizer assim: amor, eu passei a noite pescando, não peguei nada. Eu estava lavando as redes e um homem chamado Jesus de Nazaré encontrou-se comigo. Ele pregava de uma forma diferente. Eu fiquei assim, tocado. E aí ele olhou para mim e disse: a multidão já foi embora, agora é só você e eu. Vamos para onde as águas são mais profundas. Pedro começou a pensar em tudo isso. E se eu lançar as redes agora pela segunda vez, não pegar nada, o que eu vou dizer para minha esposa? A única coisa que eu sei fazer é pescar, e agora parece que não sei mais. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou pagar as minhas contas? O que vai ser de mim? Então Pedro, ele não era rebelde, desobediente. Pedro estava com medo de fracassar pela segunda vez, em um tempo curto. Pedro estava ancorado nas frustrações. Pedro estava com medo de não conseguir mais uma vez, com medo de fracassar. Sabe, muitas vezes o fracasso ancora a nossa alma no passado. Muitas vezes o passado ancora a nossa vida. O fracasso ancora a nossa vida lá naquele passado de fracasso, de derrota, de frustração. E aí, sem perceber, nós começamos a perder características que tínhamos. Deixamos de ser quem nós éramos. E não estamos nos dando conta que isso está ligado ao passado de fracasso. Mas nessa noite de domingo, você está aqui no seu novo lar para ter revelação sobre isso. Características
que você perdeu na tua vida. Você perdeu, você deixou de agir, você deixou de ser, porque você construiu uma fortaleza para te blindar. Uma fortaleza para que você não fracasse novamente. E aí você tem dito para você mesmo: aqui é a fronteira, daqui eu não passo. Você tem talentos, você tem qualidades, você tem características boas que ninguém tem, mas por conta de uma vez não ter dado certo, você se amarrou nisso, você se prendeu nisso, você se ancorou nisso e tem medo que novamente não dê certo. Por isso que você parou de ser e agir como você era e agia. Eu lembro que com 18 anos, eu capotei um carro do meu pai. Papai tinha acabado de comprar naquela época um carro por nome S10, cabine dupla, zero. Ele comprou a top de linha, equipou o carro com tudo que ele podia equipar. Era uma noite de domingo como essa, eu estava vindo com Dalila, nós namorávamos, e mais um amigo de um evento da Comunidade do Amor. Nós congregávamos lá, nós nascemos lá, todos, meu pai, minha mãe, família de Dalila, minha sogra, meu sogro, todos convertemos e fomos batizados lá. E eu lembro que, hoje dá para rir, eu lembro que na traseira desse carro, dessa picape, tinha umas taças de cristal da pastora Nilza Monguba. Você sabe o que aconteceu com a taça de cristal, né? Não sobrou uma. Nessa época, a Via Expressa estava sendo construída. E nós íamos descendo a Desembargador Moreira, vindo para o lado da Parangaba. Quando nós cruzamos a Pontes Vieira, tudo escuro, reforma para todo lado da Via Expressa. E eu não vi, era muita água em uma baixada. Quando o carro bateu em cima, foi igual sabão. Pensei, se eu freasse, o carro capota. Então eu reduzi da 5ª para a 4ª marcha. Mas eu ia pela mão lenta. E quando o carro perdeu o controle e bateu a roda traseira direita no meio-fio, esse carro capotou. E as pessoas que vinham atrás, nos seus carros, disseram para a gente que ele capotou pelo menos 5 vezes. E nós paramos no canteiro central, preso a uma árvore. E em meio a tudo isso, não tem como contar quantas viradas o carro dá, você pensa que vai morrer. A gente escuta algumas vozes, eram das pessoas que pararam seus carros, ficaram olhando um acidente, e elas diziam assim: tem alguém vivo aí dentro? O carro acabou. Existe uma linguagem das seguradoras, o carro é assegurado, que a linguagem é assim: perca total, ou seja, o carro não servia para mais nada. A seguradora deu um outro carro para o papai, etc. Mas por que eu estou te contando isso? Porque 2 coisas vieram no meu coração por conta daquele acidente. A primeira foi de frustração, por ter destruído um bem do meu pai. Ah, pastor, a culpa não foi sua, mas veio esse sentimento no meu coração. A segunda coisa foi medo. Eu passei meses sem querer dirigir. A minha alma ficou ancorada naquele momento que para mim foi um fracasso, uma frustração. Eu passei meses sem querer dirigir. Até para entrar dentro de um carro como passageiro, eu tinha receio. Eu me recordo que certa feita, eu peguei uma carona com o pastor Romério. Muitos de vocês o conhecem.
E estava chovendo muito em Fortaleza, nós estávamos na perimetral e nós passamos por cima de uma poça. Eu gritei, e a pastora também estava comigo. Nós gritamos. A nossa alma estava ancorada lá naquele momento. E quando a gente não sabe lidar com esses momentos de frustração, de fracasso, ficamos ancorados a ele, sim. Paralisamos. Perdemos características boas que nós tínhamos. Deixamos de ser quem nós éramos. E esse é o objetivo do diabo, através dessa situação, paralisar você. O diabo quer pegar carona nesse momento de fracasso, de talvez um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás. Mas o objetivo do diabo é isso: levar a você ser quem você não nasceu para ser. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser um fracassado. Você não nasceu para ser alguém que anda com medo. Você não nasceu para parar de fazer o que um dia você começou a fazer. Você não é daqueles que retrocedem. Você não vai retroceder. Eu vim dizer para você que essa série vai gerar cura para a tua alma. Você não só vai avançar, mas você vai ser melhor do que você antes era. Sabe, meus filhos, o fracasso tende a nos amarrar no passado. O fracasso, ele quer nos manipular. É incrível como ele quer nos manipular. Ele quer nos convencer de que nós somos aquilo que não somos. O fracasso, ele quer manipular. Sabe, o fracasso, ele é mentiroso. O fracasso, ele gera um sentimento de frustração. E a frustração é um sentimento que, se nós não tivermos cuidado, ela mente para nós. E é isso mesmo, ela mente para nós. Ela começa a colocar na tua cabeça que você é uma coisa que você não é. Que você é incompetente, que você é incapaz, que você não consegue, que você não pode, que não vai dar certo, que você vai errar de novo. Então, o fracasso, ele tende a nos manipular, nos levando a achar que nós não temos capacidade, que nós não somos bons o suficiente. Então, diante de tudo isso, o que se faz quando existe o medo de fracassar novamente? Quero dizer para você que essa noite é uma noite de cura. Eu quero dizer para você que essa noite é a noite que você vai virar uma chave na tua vida, cara. Diga assim comigo: o que fazer quando existe o medo de fracassar de novo? Quantos querem aprender sobre isso hoje? Voltemos para Lucas capítulo 5. Versículo 1. Vamos dar aqui mais um passo para superar o fracasso. Lucas capítulo 5, versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, e pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Jesus, ele entra num barco de Pedro, ensina o povo. Após acabar de falar, despede a multidão e chama Pedro para ir para onde as águas eram mais profundas. Quando eu olho para Pedro, eu vejo algo. Pedro, ele tinha acabado de fracassar, sim ou não? Sim ou não? Então Pedro, ele não estava em um dos seus melhores dias. Você concorda comigo?
Então, pelo fato de Pedro não estar em um dos seus melhores dias, o que me chama a atenção é que Pedro, ele teve a oportunidade de dizer não 2 vezes para Jesus. Eu não sei se você já ouviu alguém pregar sobre isso. Eu não sei se você já achou isso na Bíblia, mas eu achei isso esses dias lendo a Bíblia. Pedro, ele teve a oportunidade de negar a Jesus por 2 vezes. De dizer não para Jesus por 2 vezes. Mas ele não disse. A primeira oportunidade foi quando Jesus está na praia do lago de Genezaré, a multidão está o comprimindo, ele avista quantos barcos? Jesus avista quantos barcos? 2, o de Pedro e o outro, não sabemos o nome do pescador. E aí Jesus escolhe o de Pedro. Quando Jesus fala com Pedro, você pode me emprestar seu barco? Eu queria poder pregar para essa multidão, e estou percebendo que quem está lá no final não me escuta bem. Então, se eu subir no seu barco, afastá-lo um pouco da praia, todos vão me ouvir com qualidade e clareza. Ora, Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Pedro estava se sentindo frustrado. Pedro não estava em um dia bem. Então, perceba algo, olhe para algo. Pedro, ele tinha desculpas. Tinha o quê? Desculpas, e boas desculpas. Se você quiser, eu troco o nome, justificativas. Não é desculpa, pastor. Estou só justificando. Você conhece alguém que fala assim? Só um detalhe, voltemos para a mensagem. Pedro tinha boas justificativas para dizer: o senhor chamado Jesus, não é esse o seu nome? Eles não se conheciam ainda. O Jesus, fala o seguinte: eu não estou num dia legal. Quem já teve aquele dia que você não está legal? Há quem diga, há mulheres que digam que todo mês tem aquele dia que você não está legal, né? Tem um negócio de uma tensão pré-menstrual que só Jesus na causa, né, irmã? Você dá vontade de enforcar todo mundo, né? Eu cresci em uma casa que eram 3 mulheres, 2 irmãs e a minha mãe. Hoje eu vivo numa casa que são 2. Minha esposa e a Rebeca, né? Então eu sei muito bem o que é isso. Na minha vida eu sou cercado no mínimo por 5 mulheres. Então eu não sei o que é negócio de tensão pré-menstrual, irmão. Nessa hora, sabe o que é como tem que fazer? Ficar pianinho e dizer sim, senhora. Perguntar: você quer alguma coisa, meu amor? Dica, tá? Dica, quem é conhecedor da causa, traz o doce. Leva um doce para ela. Leva um doce lá que ela goste. Resolve, pastor, não, mas ajuda a amenizar. Ajuda um pouco. Então Pedro não estava num dia legal. Ele podia dizer para Jesus: tá vendo um outro barco ali? Vai lá, pede o barco dele. Faz o seguinte: se o senhor não quiser, eu vou lá. O pescador é meu amigo, eu converso com ele. Sabe, eu não peguei nada. Eu olhei daqui e vi que ele teve uma boa pescaria. Eu vou lá com o senhor e convenço ele a emprestar o barco dele para o senhor. Mas me deixa quieto. Pedro podia ter dito um não para Jesus, mas não disse. Pedro podia ter dito: hoje não dá.
Sabe, hoje não dá, eu não estou legal, não dá, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou para a célula, eu não vou para a conferência, eu não vou para esse evento, porque hoje eu não estou legal. Você conhece alguém assim? Sabe, Jesus, eu estou cansado, passei a noite pescando, vai para o outro barco. Ai não, estou tão cansado hoje, acho que eu não vou para o culto. Você conhece alguém assim? Ah, Jesus, é porque hoje tem jogo do Fortaleza, hoje tem jogo do Ceará, hoje tem jogo da seleção brasileira. Eu já fui domingo passado, né? Você conhece alguém assim? Pedro podia ter dito não para Jesus, mas não disse. Segundo momento que Pedro podia ter dito um não para Jesus. Jesus termina sua mensagem, olha para Pedro e fala assim: agora vamos para onde as águas são mais profundas. Ah, irmão, nessa hora Pedro podia ter dito assim: é o seguinte, eu não estou legal, eu não estou num dia bom, eu não sei como minha mulher vai reagir quando eu disser para ela que eu não peguei nada. Se eu não peguei nada, eu não vendi uma sardinha. Se eu não vendi uma piabinha, uma sardinha, eu não tenho dinheiro. Eu não sei como ela vai reagir quando eu disser: a mulher não tem dinheiro nem para o pão da semana. Então assim, eu já emprestei meu barco, o senhor já fez sua pregação, o senhor já despediu o povo, agora me deixa quieto. E novamente para o mar. Não. Ele podia ter dito não para Jesus. Mas ele não disse. Simplesmente ele puxa a âncora, desamarra seu barco e diz sim para Jesus. Vai para onde as águas são mais profundas. Sabe, com essa atitude de Pedro, nós temos a primeira orientação para superar um fracasso. Quantos querem saber qual é a primeira orientação para superar um fracasso? De manhã pelo menos um irmão bem ali gritou. Foi um pouco parecido com o culto da manhã. Vocês aqui hoje à noite. Mas teve um que gritou e se salvou, chamei ele, contei no ouvido dele, não contei para mais ninguém. Não, brincadeira, eu dei uma segunda chance para a igreja. Aí o povo reagiu bem, aí eu contei. Então eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu dei de manhã uma segunda chance, né? Quem quer saber qual é a primeira orientação para superar um fracasso? Tá vendo aí, né, pessoal do YouTube? Agora eu vou contar. Se é ficar sem essa orientação também, por conta deles. Pedro teve oportunidade de por 2 vezes dizer não para Jesus. Ele tinha boas justificativas para fazer isso, mas não fez. Primeira orientação para superar um fracasso: não abra mão da presença de Jesus. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: não abra mão da presença de Jesus. Escute, o fracasso nos ancora no medo. O medo de nós errarmos novamente. Portanto, nessa noite, você tem que chamar Jesus para dentro do barco da tua vida. Veja só um texto que está em João 6,15. Veja no telão. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte orar. Jesus estava como? Melhore, por favor. Jesus estava como? Pela terceira vez, Jesus estava como? Sozinho. 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Quem desceu para o mar?
Os discípulos entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram e receberam no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Veja bem, Jesus vai para o monte orar. E ele vai como? Sozinho. Ele vai acompanhado? Vai sozinho. Então olhe para cá. Primeira orientação para você superar um fracasso: não abra mão da presença de Jesus. Jesus, ele vai para o monte orar, e os discípulos vão para onde? Para o monte orar. Amém? Amém? Não, a Bíblia diz que eles vão para o mar. Jesus vai para o monte e os discípulos vão para o mar. E a palavra de Deus nos fala que eles pegam uma embarcação para atravessar, para ir para Cafarnaum, para ir para o outro lado. Em um determinado momento começa a soprar um vento forte, as ondas ficam agitadas. Fato é que a embarcação é levada a águas profundas, para alto mar. E lá as ondas estavam tão fortes que eles ficaram com medo de afundar, com medo de morrer, colocaram em risco sua própria vida. Ei, sabe o que eu enxergo aqui? Eu enxergo que existem tempestades na nossa vida que nós passamos para nos amadurecer, para nós crescermos. Mas existem tempestades na nossa vida que não precisamos estar passando por elas. E por que estamos passando por elas? Porque nós abrimos mão da presença de Jesus. Tem coisas que vêm na nossa vida como ensinamento para a gente crescer. Tem coisas que é o diabo que manda, sim ou não? Sim. Mas tem coisas que você não precisava estar passando. Tem tempestades na vida que não era para você estar passando, e você está passando porque você abriu mão da presença de Jesus. Pastor, como assim? Se os discípulos tivessem ido para um monte com Jesus, se eles não tivessem aberto mão da presença de Jesus, eles nunca teriam passado por aquela tempestade. Tem tempestades na vida que as pessoas passam porque abriram mão da presença de Jesus. Entenda, olhe para o seu pastor, não dê um passo na sua vida se Jesus não for com você. Você não entendeu, cara? Não dê um passo na tua vida se Jesus não for com você. Olhe para o seu pastor, por favor, uma orientação de pai: pare de agir por emoção. Peça a orientação de Jesus. Se ele for com você, pode ir, vai dar certo. Vai dar certo. Só que esses caras não fizeram tudo diferente, irmão. Jesus vai para o monte, os caras vão pegar um barco para atravessar um mar, meu irmão. Que onda é essa? Que doideira é essa? E aí vem uma tempestade, vem um momento difícil que eles passaram, mas não precisavam estar passando por isso. Tem gente me ouvindo, tem gente me assistindo que está passando por tempestades porque abriu mão da presença de Jesus. Ei, chegou o dia de você voltar para Ele. Marcos, ele também conta essa história. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos estão falando sobre a vida de Jesus e seus milagres. Todavia, quando nós lemos, nós percebemos que em alguns momentos difere a fala. Por quê? Porque são 4 evangelhos falando da mesma pessoa, mas escritos por pessoas diferentes. Ou seja, pessoas que viram o que Jesus fez de uma ótica diferente. E aí quando eu olho para Marcos, no capítulo 6, versículo 51, eu vejo Marcos falando dessa mesma situação, mas um pouco diferente. Olhe no telão o que Marcos fala. Então subiu num barco para junto deles, e o vento o quê?
se acalmou e eles ficaram atônitos, admirados, boquiabertos. Por quê? Porque eles estavam diante de uma tempestade, que pensavam que iam morrer, e aí quando Jesus coloca o pé no barco, tudo se acalma. Enquanto Jesus não estava no barco, tempestade, prova, dias maus, dia difícil, tudo dando errado. Quando Jesus bota o pé no barco, tudo se acalma. Ei, primeiro conselho para você superar os fracassos da vida: não abra mão da presença de Jesus. Chame Jesus para o barco da tua vida. Quando eu falo não abre mão da presença de Jesus, não é se desviar, é muitas vezes estar dentro da igreja, vindo para os cultos, mas não ora, não lê Bíblia, não jejua, não se consagra, é só um frequentador de culto. Então era para estar aqui, para gerar um sentimentozinho agora e o povo receber com mais calma essa mensagem. De manhã eu não preguei assim não. De manhã foi tão ágape, de manhã eu fui. O que está acontecendo? Próximo domingo você vem de manhã e você me pega mais ágape. Sabe, cara, a gente escuta uma mensagem dela, diz assim: não, isso não é para mim não, abrir mão da presença de Jesus. Eu estou no culto todo dia, eu sei que você está no culto todo dia, todo domingo, mas Jesus está em você? Sabe, meu amor, olha aqui para o seu pastor, qual foi a última vez que lá na sua casa você abriu a sua Bíblia e leu um capítulo dela? A gente precisa pensar sobre isso hoje, cara. Porque quando eu falo de abrir mão da presença de Jesus, não é o simples fato de você congregar, não. Parabéns. Porque tem muita gente que não está congregando e você está. Mas poxa, não nivela a tua vida por baixo não, cara. Quantos estão me entendendo? Não nivela a tua vida por baixo não. Ah, pastor, eu estou indo para a igreja, eu nem ia. Para com isso. Você é melhor do que isso, cara. Então qual foi a última vez que você leu Bíblia? Qual foi a última vez que você jejuou sem ser um pedido dos teus pastores, sem ser uma direção pastoral, sacerdotal? Qual foi a última vez que você jejuou? Então quando eu olho para Pedro, eu vejo um cara cheio de problema na cabeça, que não estava num dia legal, que podia ter dito não para a presença de Jesus, mas ele disse sim. Ele disse sim. Sabe, o que vai te ajudar a vencer esse sentimento de frustração é Jesus. Eu só sou um canal, essa igreja é só um canal para te conduzir para Ele. Por isso que a primeira orientação que o seu pastor está te dando nessa noite é: não abra mão da presença dEle. Escute, na primeira epístola, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito que Deus é amor. Deus é o quê? Ele é amor. E você passa 10 versículos e você encontra um outro texto fantástico. Ainda nesse mesmo capítulo está escrito assim no versículo 18: o amor lança fora todo o medo. Sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que quando você chama Jesus para o teu barco, quando Jesus está no barco da nossa vida, o medo é lançado fora. O medo não somente é lançado fora, mas o medo mergulha no mar e se suicida.
Quando você chama Jesus para o barco da tua vida, o medo pega o beco. O medo pula fora, cara. Então, nessa noite, chama Jesus para o barco da tua vida. Nessa noite, chama o amor. Ele é o amor. E o amor lança fora todo medo. Ei, chama o amor para o barco da tua vida. Só Ele vai poder te ajudar a lançar fora todo o medo. O medo de fracassar novamente, o medo de não conseguir, o medo de se frustrar, o medo de decepcionar pessoas. É esse medo que tem te ancorado há semanas, meses ou anos em uma frustração que surgiu por conta de um fracasso. É esse medo que te levou a um lugar que não é o seu. Você queria fazer um curso, sim, um curso X. Você queria ser um profissional da área Y. Mas aí o medo te levou a fazer um outro curso. E você está trabalhando em uma área que você não ama, que você não tem chamado. O medo faz essas coisas com a gente. Escute. Por conta de um fracasso, fica comigo aqui, vai. Vamos se acalmar um pouco mais no culto. Estamos andando demais hoje aqui. Escute. Por conta do fracasso, te chamaram de burro. Te chamaram de feio, feia, incapaz. Você ouviu tantos nomes que te feriram. E você começou a acreditar nisso. Essas vozes começaram a falar mais alto dentro de você. Mas eu vim como profeta, pastor, pai, sacerdote, para dizer para você: você não é isso. Você é mais do que vencedor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a princesa do Senhor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O diabo quis durante um tempo te colocar nesse lugar de frustração. O diabo quis durante um tempo te colocar nesse lugar de derrota, de medo. Mas esse não é o teu lugar. Sabe por quê? Porque o amor acabou de chegar. E quando o amor chega, ele lança fora todo o medo. Eu vim dizer para você nessa noite que alguém vai morrer. Sabe quem é? O medo. Ele vai se afogar. E quando ele estiver se afogando, não tem pena dele não. Não lança uma boia não. Deixa ele se afogar. Deixa ele morrer. O amor acabou de chegar. Então erga suas mãos. E fala para o amor o seguinte: entra no meu barco. Fala para ele, fala para Jesus, fala para o amor: entra no meu barco, eu estou com tanto medo. Fala para ele, vá, abra seu coração, abra seus lábios. Você está com medo de quê? Fala para o amor: entra no meu barco, grita por ele. Voltemos para Lucas 5:4. Eu quero caminhar para a finalização da mensagem. Tendo acabado de falar
disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Jesus está convidando Pedro para fazer novamente o que ele tinha fracassado. E quando eu olho para Pedro, eu vejo receio na fala de Pedro. Quando Pedro diz assim: eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada, eu vejo medo. Medo de quê? Diga, medo de quê, pastor? De errar de novo, de fracassar de novo. Mas eu quero que a gente possa aprender com Pedro hoje. Pedro, ele pesca de novo. Sabe, eu vim dizer para você aqui nessa noite que é a noite de você pescar de novo. Segunda orientação para você superar o fracasso: faça novamente o que tinha te feito fracassar. Primeira orientação para você superar o fracasso é não abrir mão da presença de Jesus. Leia a Bíblia, ore, jejue, congregue. Segunda orientação: você tem que ir fazer de novo o que te fez fracassar. Sabe por quê? Porque essa noite é uma noite de cura. E até essa data, o diabo colocava na tua mente que você não podia, que você não conseguia, que você não é capaz. E sabe por que Jesus levou Pedro para pescar novamente? Porque o fracasso de Pedro não foi na criação dos seus filhos. O fracasso de Pedro não foi no casamento. O fracasso de Pedro foi com a pescaria. Então, quando Jesus chama Pedro para pescar de novo, Jesus está querendo dizer para Pedro o seguinte: cara, você fracassou. As coisas não saíram como você imaginava, mas eu te trouxe aqui hoje para pescar novamente, para mostrar que você sim é capaz, sim você é bom no que faz, sim você tem qualidades, sim você pode. Ei, Jesus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: vai e faz de novo. Sabe por quê? Porque você é capaz, sim você pode, sim você tem qualidades, sim você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Você vai vencer. Primeiro, eu sei que não está sendo fácil. Você fracassou em alguma área da vida, mas se torna mais leve se você não abrir mão de Jesus. Estamos juntos? Amém? Não abra mão dele. O diabo fica colocando na sua cabeça: deixa de congregar, não lê Bíblia. Não faça isso. Segundo lugar, faça novamente. Eu
vou trazer uma palavra forte agora que eu não trouxe de manhã. É simples e curta. Às vezes o diabo nos marca de tal maneira dentro dos nossos relacionamentos. Passamos por tantas frustrações dentro de um relacionamento a dois, que passamos a ter nojo e medo do sexo oposto. E o intuito do diabo é levar você para o homossexualismo ou para o lesbianismo. Não é porque alguém te traiu, te decepcionou, que o seu casamento foi uma frustração, que você não pode ser feliz de novo. Amandou que será magambagas. Não é porque seu pai te abusou, aquele que era para te proteger, te tocou, que Deus não tem um príncipe para você, um homem de Deus para você. Pastor, minha história de vida foi um fracasso, mas vamos juntos, de mãos dadas, superar isso nesses dias dessa série. Nós estamos juntos, eu estou com você, sua pastora está com você. Nós vamos vencer juntos. Nós vamos vencer juntos, sim. E aí, eu quero encerrar dizendo o seguinte: 5.000 pessoas. O sol está se pondo. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, despede a multidão, já é tarde, não vai ter onde esse povo comprar comida. Por que eles falam isso? O texto não diz, mas nos dá a entender que era sexta-feira, e quando dá 6 horas da tarde para um judeu já é sábado. 6 horas da tarde da sexta para um judeu já é sábado. Então no sábado não se abre nada, não tem comércio funcionando. Então os discípulos estão preocupados, despede a multidão, como é que eles vão comprar comida para sexta-noite, para o sábado inteiro? Despede a multidão. Jesus faz o contrário, Jesus anda sempre na contramão, cara. Aí ele diz assim: não, faz o seguinte, manda essa multidão sentar no campo, na grama, aí na relva. E a multidão senta. Quando a multidão senta, ele orienta os apóstolos, fala assim: vão aí, alguém deve ter alguma coisa para comer. Aí os apóstolos saem, procura outro, pergunta outro. E aí de repente lá vem eles com um menino. Com quem? Com um menino. O que é que esse menino tinha? Não, melhor, o que é que esse menino tinha? 5 pães e o quê? 2 o quê? Só aqui, 2 peixinhos. Aqui, é que o menino tinha 5 pães e 2? Jesus pega os 5 pães, os 2 peixinhos, ergue para os céus, dá graça e fala assim: agora começa a dar para a multidão. A Bíblia diz que Jesus alimenta com 5 pães e 2 peixinhos a multidão de 5.000 pessoas, e ainda sobra 12 cestos cheios. Ei, a minha pergunta é: por que então ele pega o Pedro e leva Pedro para alto mar para fazer ele pescar, se ele tinha o poder de dizer assim: Pedro, vamos lá para a tua casa, pega um peixe do congelador e me dá ele, que eu vou levantar para o céu, vou dar graça e vai multiplicar peixe na tua casa? Por que ele não faz isso? Porque ele se dá o trabalho de pegar Pedro e levar Pedro lá para alto mar, cara? Se ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Sabe por quê? Ele pega Pedro e leva Pedro para o alto mar para dizer para Pedro: anota na tua agenda esse dia, porque hoje foi o dia que você superou o fracasso.
Anota na tua agenda essa noite, porque hoje é a noite que você vai pescar de novo e vai superar o fracasso. Por isso que você tem que ir fazer de novo, para mostrar para você mesmo, para mostrar para tua mente que fica te acusando, para dizer para Satanás que você pode, que você consegue, que você é capaz, que já deu tudo certo. Se você crê nisso, que hoje é a noite da virada, dá um salto e adora!